Fala aí, meu amigo ligador TalkPassa, chegando nessa sexta-feira para fechar a semana, abrindo o final de semana mais espetacular de uma temporada na NFL. É o Divisional Round, é o meu final de semana favorito, porque são os 8 melhores times em 4 jogos que prometem demais, tá? São 2 dias, 2 jogos em cada dia, especial demais. São 4 times que vão sair daí brigando com o Super Bowl. Tem aquele quezinho de despedida, né? Porque nesse final de semana são 4 jogos, final de semana são apenas 2 e depois a gente tem só o Super Bowl, né? Tem o Pro Bowl no meio ali, mas não conta muito não. E aí tem o Super Bowl. Mas é um final de semana incrível, os 8 melhores times em campo e a expectativa lá, ó, muito no alto para o final de semana. Então, vamos falar aqui dessas partidas, vou me arriscar, vou dar palpite, vou dar minha opinião, quero saber a sua opinião, deixe seu comentário aqui embaixo, acha que eu falei besteira, que analisei errado, deixa o seu comentário aqui embaixo, curte o vídeo, assina o canal, compartilha o TalkPassa, vamos fazer o canal crescer, estamos crescendo graças a vocês, lembrando a vocês que o TalkPassa estará no SoFi Stadium para o Super Bowl 56, vou viajar para Los Angeles no dia 6 de fevereiro, falaremos direto lá de Los Angeles, o palco da grande decisão, então fica ligado aqui no TalkPassa, se inscreve, clica no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que um vídeo novo for publicado. Então vamos nessa, roda a vinheta. Vou começar aqui lendo algumas mensagens. Em primeiro lugar, eu quero me retratar aqui com o Antoninho Tchex aqui, que ele não gostou da minha situação do choque de cultura, que eu falei do idoso, fiz uma piada, é um meme, foi mal interpretado. Pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra idoso, não faz menor sentido, estou quase eu sendo um idoso, jamais teria algo contra idoso, é apenas um meme. Muitas desculpas para quem não entendeu ali a citação, né? A gente acaba passando por essas aqui. Vamos lá, o Admilson Silva, que perguntou aqui, mandou um bom dia, um grande bom dia para você. Manda um salve para nossa galera do futebol americano de Curitiba, o FA Curitiba. Grande salve para vocês, meus parabéns para todo mundo que joga futebol americano no Brasil, porque eu já estive nessa luta, já tentei aí estabelecer um time, né? Esse time agora cresceu, mas eu larguei o processo muito lá atrás por alguns outros problemas aí da vida pessoal, mas tem que ser um lutador, tem que batalhar bastante para fazer qualquer outro esporte no Brasil que não seja o futebol. O Kelton Pereira mandou uma pergunta aqui, ó, por que falam muito do Mac Jones, o Ja'Marr Chase para calouro do ano e ninguém fala do Micah Parsons, né? Ele tá falando aqui que o Micah Parsons foi dominante ali, brigou entre os melhores defensores e ele falou que acha uma injustiça não colocar o Parsons com calouro do ano. A diferença, Kelton, é que o Micah Parsons vai levar o prêmio de calouro defensivo do ano. São 2 prêmios, o calouro defensivo e o calouro ofensivo. E não existe a menor dúvida que o Micah Parsons é o melhor jogador defensivo, calouro e um dos melhores da temporada, com toda certeza. O prêmio já é dele. A discussão toda que é feita é em relação ao calouro ofensivo. E aí sim tem briga entre o Ja'Marr Chase, entre o Mac Jones. Eu acho que fico com o Ja'Marr Chase, por mais que o Mac Jones tenha sido um pouquinho mais estável, o Chase teve uma quedinha em algum momento, mas eu acho que o Chase é mais impressionante, e essa é a briga, não existe um prêmio do calouro do ano. Se tivesse, o Micah Parsons para mim levaria, mas a Associated Press, a NFL Honors, acontece para defensivo e também para ofensivo. O Rafa Machado, que colocou aqui entre parênteses, sofredor do Dallas, você acha que os Eagles, ele está perguntando aqui, se acha que os Eagles vão fazer frente para os Cowboys pelo título da divisão nos próximos anos? Olha, eu não vou cravar, porque eu já vi muita incompetência na NFL, tá? Já vi, pode fazer muita loucura, mas se você for pensar que os Eagles conseguiram vaga de playoffs e brigaram, de certa forma, pelo título da divisão nessa temporada, que era um ano de rebuild, que era uma reconstrução, que você manda embora o Wentz, e você tem 3 escolhas de primeira rodada nesse draft, o potencial para que isso venha acontecer é enorme. Potencialmente, a equipe do Philadelphia Eagles tem tudo para assumir a divisão daqui por diante. Mas, como eu disse, tem a incompetência aí que dá uma equilibrada e é difícil prever, principalmente nessa NFC Leste. Já vi muita besteira ser feita. Então, vai lá que os Eagles com 2 escolhas de primeira rodada para subir e pegar o Daniel Jones, né? Pegam as 3 escolhas e trocam para pegar o Brock Osweiler. Pode acontecer. Então tem potencial para isso. Eu acho que vai acontecer. Eu acho que as coisas vão complicar um pouquinho mais para Dallas no futuro, que eu acho que o Washington vai conseguir se reencontrar. Aliás, daqui a pouquinho teremos o nome do Washington Football Team. Os Giants eventualmente vão se encontrar também. Então a tendência é que o cenário se complique um pouquinho mais para a equipe dos Cowboys. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Meu nome é Flávio. Como funciona a remuneração do pós-temporada? Os jogadores recebem por semana na liga e os jogadores que jogam a pós-temporada recebem um extra, né? Os valores do bônus por produtividade são descontados do cap? Sim, os bônus que estão previstos lá em pós-temporada
Se está previsto no contrato, entra no cap, vai sendo descontado normalmente, ele faz parte daquela conta lá. O que acontece na pós-temporada, bom, deixa claro, os jogadores ganham por semana, então o contrato dele é dividido ali em 17 parcelas, né? Não ganha nada no bye, ele divide por 17 parcelas e ele vai recebendo o salário de acordo com o que ele vai jogando. Se é suspenso, fica sem pagamento, aí ele perde aquele percentual. Foi suspenso por 4 jogos sem pagamento, como o Brady aconteceu lá depois do Deflategate. Naqueles 4 primeiras semanas ele não recebeu o salário. Por isso que os Patriots até mudaram o esquema do contrato dele, deram um sign bônus, tiraram um pouquinho do salário e fica por isso mesmo. Mas a questão é que na pós-temporada você recebe um cachê, vamos dizer assim, né? Tem um valor fixo que a NFL paga para cada uma das fases. Jogou a Wild Card? Ganha tanto. Jogou a Divisional Round? Ganha tanto. Jogou a final de conferência? Ganha tanto. Jogou o Super Bowl? Vai ganhar tanto. Se ganhar, ganha tanto. Se perder, fica com esse valor aqui. Então, tem esse cachê que é pago igualitariamente para todos os jogadores do elenco de 53 atletas. Então, o Tom Brady e o Aaron Rodgers ganham a mesma coisa que o long snapper do time nesta fase, né? É o mesmo valor que se paga para todo mundo. Achei legal uma atitude que o Dak Prescott tomou, né? Porque o practice squad, né? Aquele time de treinamento, ele não ganha salário nessa época, ele não ganha pagamento, ele não tem esse cachê. Então o Dak Prescott fez uma vaquinha com os jogadores do elenco, pegou uma grana de cada um, né? Você vai ganhar tanto, daqui tanto, que eu vou distribuir também dos jogadores do Practice Squad. Achei bem legal essa atitude do Dak, uma semana só, mas valeu a pena aí a intenção do Dak Prescott. O Lauro Paulo que pergunta aqui, ó, esse tempo todo de uma temporada para outra, os jogadores ficam fazendo o quê? Bom, Lauro, tem muita gente que resolve fazer besteira, né? Fazer maluquice aí, não é que você vê aí, a galera é presa, dirige bêbado, bate em alguém, faz besteira, mas os jogadores estão de férias. De fato, eles ficam de férias ali, basicamente, do mês de janeiro, quem foi eliminado já, até pelo menos ali em abril você tem um trabalhozinho, em maio, junho começam os treinamentos um pouquinho mais, passa aqui, passa lá. Esses caras vão para suas cidades, né, suas cidades sedes, onde eles moram, eles geralmente têm uma academia que eles frequentam, às vezes é a high school, né, a escola que ele estudou, que tem uma academia bem estruturada, ou então a universidade que ele estudou também, ele vai trabalhar por lá para manter a forma, para chegar bem na temporada, lembrando que tem uma regra que proíbe o contato dos times com os jogadores durante essa off-season, para o cara não ir adiantando, preparando nada, então você não pode conversar, o técnico não pode conversar com o jogador, não pode ter nada disso. Existe o tampering, né? O cara tá ficando sem contrato, então o cara já vai conversando ali, não conversa direto com o jogador, mas ele conversa com o empresário que tá ligado lá. Tem tudo isso, a NFL às vezes pune um ou outro por tampering. Tem uma regra um pouquinho rígida, mas que fazem vista grossas com muita frequência e acontece isso aí. Então, se o cara tem contrato, ele vai ficar esperando, não pode conversar, não pode fazer um treinamento, então às vezes ele se encontra. Os quarterbacks costumam fazer isso, né? Eles chamam lá os seus recebedores, falam, pessoal, o ataque, vamos dar uma viajada, já aconteceu muitas vezes, vamos viajar para tal lugar, fazer um treinamento nosso aqui, para a gente entrar um pouquinho no ritmo, para quando começar os treinamentos voluntários, a gente tá um pouquinho mais entrosado. Então, acontecem bastante com certa frequência. Mas é férias. Se o cara quiser ficar só comendo o tempo inteiro, sentado ali na boa, ele pode fazer isso. Depois ele vai pagar o preço. Agora sim, vamos falar dos jogos do final de semana maravilhoso. Vamos começar aqui passando também a programação, é claro, porque você tem que anotar na sua agenda. É um final de semana incrível. Nossa, eu não canso de elogiar o final de semana do Round Divisional. Começa neste sábado às 6h30 da tarde no horário de Brasília, às 9h30 da noite aqui para mim. Teremos a partida entre Tennessee Titans, dono do seed número 1, melhor time da AFC nessa temporada, contra os Cincinnati Bengals. A equipe dos Titans vem tentando se provar, tá? Porque muita gente questiona se de fato os Titans foram o melhor time da AFC. Eu não acho, tá? Eu não acho. Eu acho que os Chiefs são um time melhor, eu acho que os Bills são um time melhor. Mas eles foram competentes. É difícil falar isso porque tem a questão do calendário também, né? Quem que você enfrentou, qual que era o seu calendário? A equipe dos Titans, por exemplo, ele fez 6 jogos dentro de uma divisão que foi muito mais fraca. Encarou inclusive a equipe dos Colts
Antes daquele boom que os Colts melhoraram ali, né, que ficaram melhor visão, venceram 2 vezes, mas quase perderam 2 vezes para Houston, enfrentou 2 vezes os Jaguars, então é um calendário um pouquinho mais fácil do que aconteceu com a equipe dos Chiefs, por exemplo, né, que teve que encarar os Chargers, os Raiders, os Broncos, times que deram muito mais trabalho, mais difícil do que a equipe do Buffalo Bills, que encarou 2 vezes os Patriots, 2 vezes os Dolphins, times que conseguiram fazer uma gracinha ali a mais. Então tem tudo isso que muda bastante, o calendário é diferente, não é só uma questão de competência ou incompetência. O ponto é que a equipe dos Titans é muito forte, mas não conseguiu encontrar... Se esperava muito desse ataque desde que chegou o Julio Jones. Julio Jones falou, cara, com o A.J. Brown, com o Derrick Henry, esse ataque vai voar. E o ataque aéreo não encaixou tão bem. O Derrick Henry foi um grande diferencial. Esse cara foi um absurdo, ele seria o MVP da temporada sem sombra de dúvidas. Em 8 semanas ele já tinha mais de 900 jardas, ele ia ganhar o prêmio, mas se machucou, ficou fora. A equipe dos Titans caiu um pouco de qualidade, sofreu, né? E mesmo assim conseguiu encaixar e conseguiu vitórias o suficiente para ser o dono da melhor campanha da temporada. Bom trabalho do técnico Mike Vrabel. Para mim, o favorito a levar o título de técnico da temporada, porque conseguiu contornar esse problema enorme que é perder um MVP como o Derrick Henry. É uma defesa que se estabeleceu, eu criticava bastante a defesa do Vrabel, forte, vai dar trabalho para o Mixon, acho que vão ter dificuldades em correr, mas... E tem uma questão, né? O Vrabel, pra mim, é muito mais técnico que o Zac Taylor. O Zac Taylor, pra mim, é um limitador dessa equipe dos Bengals ainda. A equipe dos Bengals que tem um ataque maravilhoso, mas uma linha fraca, uma linha que precisa ser reconstruída durante a off-season. Mas eu tenho gostado de como esse time tem conseguido encontrar formas de ganhar a partida. Acho que principalmente naquele jogo contra os Chiefs, que os Chiefs tiveram 2 posses de bola 2 vezes de vantagem, né? E mesmo assim, a equipe dos Bengals se encontrou, estava sofrendo bastante, tomando pressão, mudou um pouquinho o esquema do ataque, conseguiu se encontrar. Essa conexão do Burrow com o Chase é incrível, tem o Higgins, tem o Zoma, é um time muito forte. Acho que é um time que tem chance sim de levar. Eu vou manter meu palpite aqui na paixão pela equipe do Cincinnati Bengals. Coloca um jogo bem equilibrado com uma vitória dos Bengals nos detalhes, 27-24. Foi um jogo difícil contra os Raiders, mais do que deveria? Sim, mas tinha ali toda aquela história de seca, jejum, 31 anos sem vitória. Agora, vencemos um jogo, pode dar aquela embalada, aquela empolgada, e eu confio na empolgação desses 2 jovens, Joe Burrow e Ja'Marr Chase. Meu palpite é a vitória dos Bengals, quero saber a sua opinião. Vamos lá para outro jogo. Vamos falar desse San Francisco 49ers e Green Bay Packers que se enfrentam às 10h15 da noite nesse sábado, e eu vou começar trazendo boas notícias para os torcedores dos 49ers. Bom, boas notícias. Garoppolo e Fred Warner devem jogar, eles não apareceram na lista de atletas contundidos aí nesta quinta-feira, devem estar liberados. O Fred Warner tinha um problema no tornozelo, ficou muito em dúvida. No finalzinho do jogo contra o Dallas Cowboys, né, saiu machucado, era um problema. O Jimmy Garoppolo com problema no ombro, com problema no dedo também. Mas, aparentemente, esses 2 caras vão para o jogo. A equipe dos 49ers está muito confiante de que o Nick Bosa vai conseguir passar pelo protocolo de concussão e jogar também, o que seria um ganho tremendo. Ter o Nick Bosa é um baita de um diferencial, é uma das formas que a equipe dos 49ers tem para ganhar do Green Bay Packers. Vejo um favoritismo bem grande da equipe dos Packers, mesmo com a equipe dos 49ers completa. Porque eu acho que é um time mais equilibrado. Ele tem uma defesa que se encontrou, pode contar aí com a volta do Jerry Alexander, com o Zadarius Smith, fica uma defesa mais forte do que tem sido nas últimas semanas. É uma defesa boa, né? Cede algumas jardas bestas ali, faz algumas besteiras, mas é uma defesa que se encontrou no meio do caminho, e tem um ataque poderoso com o Aaron Rodgers com sangue nos olhos, querendo mostrar que ele não é aquela história de pipoqueiro, não, que não vai amarelar em casa de forma nenhuma. Então, eu vejo um favoritismo da equipe do Green Bay Packers. Como que os 49ers podem ganhar esse jogo? Cara, Shanahan precisa pensar que ele tem que correr com a bola, com o Elijah Mitchell, principalmente com o Deebo Samuel, correndo, corre com a bola, faz aqui, o cara é um recebedor, é um corredor, ele é um cara sensacional, tem que deixar mais a bola nas mãos do Deebo Samuel, faltou isso até contra o Dallas Cowboys, passa a bola para ele toda hora, manda ele correr, tira a bola das mãos do Jimmy Garoppolo,
é um dos pontos principais, porque aí você evita que o Garoppolo cometa aquele erro que a gente sabe que ele vai cometer em algum momento do jogo e também gasta o relógio. Deixa o Aaron Rodgers no banco lá, assistindo a partida, curtindo o frio de Green Bay. É um dos pontos primordiais. Gasta relógio, deixa o principal adversário, né, o Rodgers, fora de campo e vai gastando. Você tem peças para isso. Então acho que esse é o segredo. Mesmo assim, eu aposto na vitória dos Packers. 28-20 é o meu palpite para esse jogo. Lembrando que semana passada eu acertei os 4 vencedores, os 6 jogos, né, os 6 vencedores. Estou 100% no meu Super Bowl Challenge e por muito pouco eu não cravei 2 placares. Né, a equipe do Tampa Bay Buccaneers, né, vencendo os Eagles, e também a vitória dos Bengals sobre os Raiders. Eu quase cravei o placar, faltou um lado, acertei um dos jogadores dos times e o outro errei por 1 ponto, para cima e para baixo. Mas tá bom, né? No meu blog vai ter lá todos os palpites também para manter esse registro aqui do que aconteceu. O jogo no domingo, primeiro jogo no domingo, às 5 da tarde de Brasília, entre Los Angeles Rams e Tampa Bay Buccaneers. O jogo lá na Flórida, um jogo em que eu colocava a vitória do Tampa Bay Buccaneers. No meu Super Bowl Challenge eu coloquei isso, mas eu tô mudando um pouco de opinião, tá? Eu apostei nos Bucks antes de começarem os playoffs, mas do que eu vi no final de semana, hoje eu confio numa vitória da equipe do Los Angeles Rams. Gostei muito, muito, muito mesmo da defesa contra os Cardinals, por mais que tenha esse esfarelamento da equipe do Arizona no jogo da segunda-feira. Tem muitas peças e o ataque dos Bucks sofreu... Os Bucks já vêm sofrendo com lesões que a gente começa a ter algumas dúvidas, né? Na defesa, no ataque, o jogador aqui perde um recebedor, Antônio Brown faz loucura, a defesa perde peças importantes, mas no final de semana foi o grande problema com o Tristan Wirfs, né? O right tackle se machucando, perdendo boa parte da partida, o Ryan Jensen machucado também, ele saiu, voltou na partida, perdeu um treinamento, voltou nessa quinta-feira, trabalhou com o time em parte do treino, o Wirfs não treinou, então pode ser um problema muito grande para o time do Tom Brady. Ele não contar com essa proteção para encarar Aaron Donald, Von Miller, Leonard Floyd, cara, é um problemaço. Eu sei que o Brady tira coelho da cartola, né? Vai vir pressão, o Aaron Donald já vindo na minha direção, eu vou tomar um pau. Eu vou começar a soltar essa bola o mais rápido possível. Seja para o Bernard, o Fournette voltou a treinar. Eu vou passar... A bola não vai ficar um segundo na minha mão. Scott Miller, o Gronk vai fazer uma rotinha bem curta aqui. O Mike Evans, ele tem peças ainda muito interessantes para esse ataque funcionar. E tem a inteligência do Tom Brady, que consegue muito bem ler de onde vai vir a pressão e fazer os ajustes ideais. Mas eu vejo que ainda vai faltar uma coisinha, tá? Por mais que eu possa pensar que o Stafford vai cometer 2, 3 besteiras no jogo, que talvez as coisas não funcionem tão bem para a equipe dos Rams correndo com a bola, mas eu aposto na vitória do Los Angeles Rams fora de casa por 27-23, tá? É claro que apostar contra o Tom Brady é sempre um risco, mas, cara, eu acho que a coisa mais arriscada que eu tô fazendo aqui é apostar contra o Tom Brady em playoffs, tá? Confiar num time do Matthew Stafford, confiar que o Sean McVay vai conseguir. Acho que até o Jared Goff tá lá assim, ó, esquentando as mãos, falando, meu amigo, o problema não era eu, quero ver como é que o Stafford vai. Mas eu tô vendo que, eu acho que dessa rodada a equipe dos Rams vai passar e os campeões do Super Bowl vão ficar pelo caminho, muito pelas lesões. Se tivesse completo, como era previsto no começo da temporada, aí eu apostava nos Buccaneers sem pensar 2 vezes. E aí, nós temos no Sunday Night Football, né, o último jogo do final de semana, às 8h30 da noite no horário de Brasília, 11h30 aqui pra mim, o Buffalo Bills viajando para encarar o Kansas City Chiefs. Esse jogo vai fechar com chave de ouro essa final de semana, com toda e absoluta certeza. Eu não tenho a menor dúvida de que vai ser o jogo com o maior número de pontos, tá? Porque são 2 ataques sensacionais, são 2 times incríveis, são 2 quarterbacks que têm encantado. Não acho que tem uma briga. E aí? Mahomes ou Josh Allen? Acho que o Mahomes tá um degrau acima ali, mas o Josh Allen tá mostrando, não, cara, eu vou chegar em você, eu vou brigar por ti. E a gente, esse jogo aqui vai começar a mostrar que eu também tô nessa disputa, nessa parada aqui, tá? Esses 2 times já se enfrentaram lá na semana 5, vitória dos Bills por 38-20, um momento totalmente
totalmente diferente. Naquela situação lá, os Bills faziam campanha 4-1 e a equipe dos Chiefs caía para 2-3. Era aquela dúvida se esses Chiefs aqui, será que eles vão para os playoffs? Será que esse time vai conseguir se reencontrar? Não tá jogando bem, Mahomes com muitos problemas, a defesa um desastre completo, e aí obrigava o Mahomes a ser maluco e tentar um passe mais forçado, com isso ele produzia mais turnovers. A gente sabe como é difícil vencer o mesmo time 2 vezes, só que quando você tem esse intervalo tão longo, né, tão longo, semana 5, em momentos completamente diferentes, é outra história. Essa partida aqui é uma história completamente diferente. Mahomes cresceu, a defesa dos Chiefs foi se encontrando, começou a parar de fazer besteira e foi começando a fazer os outros a cometerem alguns erros ali, conseguirem os turnovers. A equipe dos Chiefs tem uma situação complicada mais uma vez antes de um jogo importante. Foi assim antes do Super Bowl passado, agora foi o Willie Gay que acabou sendo preso na madrugada ali da quinta-feira, né? Na noite da quarta-feira, madrugada da quinta-feira, ele alegou ser inocente, perdeu o treino dessa quinta-feira, ele foi visitar o filho de 3 meses, acabou discutindo com a mãe da criança, quebrou um aspirador, um protetor de tela de celular, um umidificador, danificou parede, porta, falou que não fez nada disso, seria um prejuízo de $225, não é a questão do prejuízo, $225, o cara com certeza paga muito facilmente, mas a mãe da criança pediu proteção até ele ser julgado, então fica aquele clima meio estranho, né? Eu não sei como que o William Gay vai jogar, se ele jogar o linebacker da equipe do Kansas City Chiefs. Mais um problema na véspera de um grande jogo, nunca é legal. Eu confio um pouco mais nessa equipe do Buffalo Bills. Eu acho que os dois times têm ataques igualmente capazes de fazer coisas maravilhosas, né? Seja com o Diggs, com o Cox, ou com o Hill e o Travis Kelce, com o Josh Allen correndo muito bem com a bola. Esse tem sido o grande diferencial, ele tem se liberado para correr mais, ele está causando muitos estragos com as pernas, e o Mahomes também é capaz de fazer magia, fazer loucura, como a gente já viu várias vezes, mas eu confio um pouco mais na defesa do Buffalo Bills. Eu acho que os Bills têm um potencial de ganhar esse jogo justamente por esse diferencial na defesa. Estou colocando aqui um palpite com touchdown para tudo quanto é lado, que é até absurdo eu elogiar as defesas e falar um palpite desse, mas é porque os ataques são de fato fenomenais. Coloca a vitória do Buffalo Bills por 38-30 sobre o Kansas City Chiefs. Até depois que eu fiz aqui meus palpites, depois eu vi, falei, cara, só os Packers estão fazendo valer o mando de campo. Mas, bom, a chance de eu errar tudo é grande, tá? Porque semana passada eu acertei os 6 vencedores, então a tendência é que eu erre todos nessa semana aqui. Mas, quem sabe? Quero saber a sua opinião, deixa aí o seu comentário, curte o vídeo, assina o canal e a gente volta a partir... Acabou o jogo, espera ali, né, uns 20 minutinhos, porque é tempo de gravar um vídeo de 10 minutinhos, o YouTube pegar esse vídeo, eu mando pro ar e você já vai conferir um comentário quentinho de cada um dos 4 jogos. Aquele abraço!